O momento do país é delicado e afeta a nossa rotina. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi afastado de suas funções por determinação do STF. O impedimento da presidente Dilma é certo e outras lideranças do governo federal e do Congresso Nacional são denunciadas em vários processos, em especial da Operação Lava Jato. A discussão jurídica se confunde com o debate político. Para entender onde eles se diferem e onde são a mesma coisa, o Informe Blumenau Entrevista recebe o advogado, mestre em ciências jurídicas César Wolff, membro do IASC, procurador jurídico da FURB e ex-presidente da OAB em Blumenau. Seja bem-vindo, César. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Alexandre. César, fazer uma avaliação inicial do contexto nacional. Você, como advogado, você acha que os direitos de defesa estão sendo respeitados? Eu penso que sim, Alexandre. Nós estamos falando de um processo de impeachment amplamente discutido, não só no meio jurídico, mas por toda a sociedade. Nós estamos falando de praticamente três processamentos até o impeachment se concluir. Nós tivemos na Câmara e nós assistimos às manifestações de ambos os lados, defesa de governo e a manifestação dos que acusam o governo de cometer crime de responsabilidade. Agora nós estamos vendo a comissão de admissibilidade no Senado, é uma segunda chance. E uma vez instaurado, nós vamos começar um novo processo, inclusive com novas oitivas até de testemunhas e até outras provas documentais que possam se carrear a esse processo no Senado. Então nós estamos falando de um processo preliminar na Câmara, de um processo preliminar no Senado e mais um processamento todo no Senado. Salvo engano meu, o Lugo foi afastado em um país vizinho em 2 dias, em 48 horas. Isso é golpe. Ex-presidente do Paraguai. Ex-presidente. Né? Aqui nós estamos falando de um processo, uns reclamam da sua lentitude, né? Lentidão, né? Mas na verdade é um amplo debate do Congresso Nacional. O que se fala muito é que o debate não analisa questões jurídicas, analisa mais do ponto de vista político. A presidente Dilma está sendo acusada por um crime de responsabilidade fiscal, mas se coloca várias questões ligadas, por exemplo, ao Petrolão, às denúncias da Operação Lava Jato, que não estão na investigação. E outro contexto é o descrédito da administração da presidente Dilma junto à população e à crise econômica. Acaba tudo fazendo parte do mesmo bolo. Eu vi uma entrevista do ministro Jacques Wagner dizendo que se um governo não tiver 2/3 para barrar a abertura de um processo de impedimento, esse governo não tem condições de governar. Eu vi essa entrevista dele. E não tenha dúvida, o processo é específico. Ele foi limitado a 2 pontos, que são a pedalada fiscal e a questão dos decretos autorizando o remanejamento de recursos da União. Agora, o Alexandre, esses são os pontos que estão sendo investigados. Agora, a base do governo, esse apoio que teria que ter para barrar a abertura do impedimento, ele é corroído pelas demais denúncias. Então, nós estamos falando de um processo que investiga 2 pontos, mas de uma base de governo corroída por outros fatos que envolvem as outras denúncias. Eu não tenho dúvida, eu não preciso medir as palavras, que é um governo que cai pela corrupção. Um nível de corrupção sem precedentes. E nós podemos dizer, e eles dizem, mas todos praticam corrupção. Mas a ordem é que não ser pego. E eles foram pegos. Né? E que sejam pegos todos eles. Que nós não podemos, se nós ultrapassarmos esse processo sem a efetiva prisão dessas pessoas, eu digo, daqueles cuja culpa for formada, sem derrubar esse governo, estou convencido disso, como fica o exemplo para os governadores, para os prefeitos? Aí sim vai valer a máxima de que todo mundo rouba e não pode se fazer nada. Confirmado o afastamento da presidente Dilma, entra em votação pelo conjunto do Senado na próxima quarta-feira. Como é que funciona? A presidente fica afastada, em tese, até por 180 dias, mas com relação, ela pode ficar no Palácio da Alvorada, se eu não me engano, mas como é que ficam as questões relacionadas com a estrutura da presidente Dilma? Ela continua recebendo salário? Como é que se dá essa situação?
Na prática ninguém sabe, porque não foi esse o precedente do Fernando Collor. Que ele renunciou antes. Porque ele renunciou. Vamos ter aí debates, imbróglios. Evidentemente, aí ela tem que receber salário. Porque se ela está afastada com possibilidade de retorno, ninguém imagina que ela vá ter que arranjar um emprego nesse período, né? Então ela permanece na residência oficial, no Alvorada. Eu acho que tem que permanecer, evidentemente, com toda a sua segurança, com veículo. O Alexandre, uma pessoa dessa não consegue ir no supermercado, não consegue sair na rua, então ela precisa da estrutura toda. É evidente que se o Michel Temer assumir, e essa é a expectativa, creio que ele não vai dar todas as facilidades, como avião presidencial, para ela poder percorrer o Brasil numa campanha contrária à instalação. Eu penso que não será tão fácil assim os dias da presidente nesse afastamento, mas ela tem que ser resguardada a estrutura. E se não for dada, ela vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai garantir a ela uma estrutura mínima. Pode haver mais um embate aí, sem dúvida alguma. Qual é a sua avaliação do papel do advogado-geral da União? Havia um debate com relação se ele deveria defender o governo institucionalmente ou o governo da presidente Dilma, que foi o que acabou acontecendo. Ele é um advogado de defesa da presidente Dilma. Qual é a sua avaliação? Ele está fazendo um trabalho perfeito, irretorquível, um baita de um advogado. Se alguém que tem uma lucidez nesse processo todo é o doutor José Eduardo Cardoso, não é fácil a tarefa dele, né? Ele tem que defender contra uma ampla maioria contrária à presidente Dilma. E existe essa divisão entre o governo, o interesse do governo e o interesse da presidente, ela é muito tênue. Afinal de contas, Alexandre, no Brasil, a eleição de presidente é direta. Quem ganhou essa eleição foi a presidente Dilma e o presidente Michel Temer, porque é uma chapa, né? Mas ela está no comando, ele é apenas o vice não tem função enquanto a presidente está no comando. Então, distinguir governo da presidente é muito tênue. Se fosse aqui um parlamentarismo ou uma eleição indireta, mas ela ganhou, ela discursou, ela foi aos debates, então ela tem que ser feita a defesa dela. E quando a gente fala da Advocacia Geral da União, nós estamos falando do advogado-geral, que é cargo de confiança da presidente. Bom, mas existe uma Advocacia Geral da União, são 4.000 advogados da União no Brasil inteiro. Eles defendem, eles de carreira, o governo federal, o advogado-geral da União, tem essa prerrogativa de defender também a figura da presidente. Porque não é só a Dilma, é a presidente da República. Qual é a sua avaliação sobre o papel do STF? O STF, ao longo desse processo, sofreu algumas críticas por conta da forma que os ministros eram indicados, muitas críticas dizendo que todos os ministros, a grande maioria dos ministros são indicados pelo PT, mas lembrando que eles não são indicados pelo PT, eles são indicados pelo presidente da República, e o caso é que o PT está há 14 anos no governo, ou seja, teve a possibilidade de indicar um grande número de ministros. Com essa decisão recente de determinar o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e com algumas decisões, inclusive com relação ao ex-presidente Lula e à própria presidente Dilma, qual é a sua avaliação do papel da nossa Suprema Corte? Olha, a minha avaliação é que ela está tendo que avançar num campo que não gostaria. Essa é a minha avaliação, em que pese uns acharem algo diferente, que vai porque tem interesse em sobrepor os outros poderes. Eu penso que não. Eu acho que ela está trabalhando, a Suprema Corte, eu vou dizer o Poder Judiciário, tentando reequilibrar os papéis. Existe um desgaste completo do Congresso Nacional, um descrédito completo. E esse descrédito, Alexandre, dos três poderes, e agora atingindo a presidência da República, é o descrédito do Estado. E o Estado é formado por três poderes. Eu acho que o Poder Judiciário está reequilibrando o poder do Estado, dado o desequilíbrio, o desgaste que dois poderes estão sofrendo. Eu estive num congresso em Curitiba recentemente, de direito eleitoral, estava lá o ministro Gilmar Mendes, estava também o ministro Toffoli, ex-ministro Sepúlveda Pertence, mas o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, falando das intervenções que fez no direito eleitoral, as coligações, o impedimento dos nanicos, dos partidos nanicos, ele disse que o próprio Supremo entendeu hoje que é o momento de fazer menos intervenções, que essas intervenções não são boas, porque o sistema se reorganiza, se readapta e acaba não melhorando o sistema político. E me pareceu muito claro que o Supremo avança
porque não encontra saída. Essa própria decisão de afastamento do presidente Eduardo Cunha, ela é traumática para o judiciário, porque ela não tem respaldo claro na lei. Isso foi dito pelo relator. E é angustiante para um juiz ter que fazer uma construção, foi isso que se disse, para ir um pouco além, para fazer o afastamento de Eduardo Cunha. O que toda a sociedade brasileira esperava? O que um país sério faria diante de um caso como Eduardo Cunha? Ele é afastado pelo Conselho de Ética da Câmara. Isso não acontece. E você busca respaldo técnico, legal, e você não encontra. Esse pedido, como o próprio Eduardo Cunha, que tem o dom, ou acha que tem o dom de inverter a lógica das coisas. E conseguiu até recentemente. Conseguiu até recentemente, fazendo ainda de forma jocosa a menção de que esse pedido estava lá desde novembro, portanto não tinha mais urgência. Claro que não é dúvida que o ministro aguardou a Câmara fazer o afastamento. Quando se percebe que isso não vem e não virá, e está próximo de não vir mesmo, o Judiciário não encontra saída se não dá uma resposta à sociedade. Uma resposta do Estado. O Judiciário, eu digo o Supremo Tribunal Federal, Alexandre, isso eu acho que tem que ficar claro. Ele é um órgão do Poder Judiciário, mas ele é um órgão de cúpula, diz a Constituição. Ele é o guardião final, último, maior da Constituição. E ele é um órgão de governo do Judiciário e integra os três poderes. Então não é só um órgão técnico da Justiça, é um órgão que faz parte do chamado governo dos três poderes. E ele está tentando corrigir uma disfunção. Dentro de uma normalidade, o Congresso Nacional afastaria seu presidente. Não é possível um presidente ser processado por quebra do decoro, com instaurado o processo e ele permanecer no cargo. O que se espera de uma personalidade dessa? Que ele se afaste da presidência, deixe o processo tramitar, uma vez absolvido, ele retome a presidência. É para isso que tem vice-presidente, para poder se afastar sem prejuízo às atividades do Congresso. E o Eduardo Cunha não faz o contrário. Mas deixa eu entender, você falou sobre a demora, né, com relação ao processo por parte do STF, a denúncia que foi acatada essa semana com relação ao Eduardo Cunha, uma denúncia do final de novembro, começo de dezembro. E aí entra a questão jurídica e a questão política. O senhor acredita que essa demora se deu por conta também desse debate com relação ao afastamento da presidente Dilma ou não? Para que se consumasse esse afastamento, não. Não. Eu acho que essa demora se deu pelo receio do Supremo Tribunal Federal de afastar um presidente de poder sem que a própria casa tivesse condições de fazê-lo internamente e antes da intervenção do Judiciário. Eu penso que o Supremo gostaria de não precisar tomar essa decisão, porque sabe que ela é uma interferência. Mas é que parece sintomático. Se resolveu o processo do afastamento da presidente e agora, então, o STF toma uma posição. A presidente não vai entender isso nunca, né? Por que demorou tanto? Eu não tenho dúvida, Alexandre, que o Supremo entrou porque penso que ficou com medo de perder o bonde da história. Porque se Michel Temer assume a presidência, vamos lá, de certa forma aliado com Eduardo Cunha, se teme que as manobras impeçam que o Eduardo Cunha seja afastado do poder. Por quê? Porque apesar do Eduardo Cunha ser réu já em ação penal no Supremo, uma ação penal no Supremo, considerada 11 ministros, todas as testemunhas a serem ouvidas, a gente chama devido processo legal, ampla defesa, contraditória, ele não termina um processo criminal antes do final do mandato do Eduardo Cunha. Ele não termina, então com certeza ele vai responder esses processos, desse dinheiro que ele tem lá fora, por 2, 3, 4 anos, mesmo no Supremo Tribunal Federal. Então o que tem que ser resolvido é o seu afastamento. Nós teríamos sim um presidente, o Michel Temer, com um sucessor, um substituto eventual, o Eduardo Cunha, aliado. E eu acho que o Supremo ficou temeroso da sociedade em saber que Michel Temer se afastando, saindo ou sendo cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na iminência de assumir o presidente Eduardo Cunha. Eu acho que ficaria, desgastaria a Suprema Corte demais por não ter tomado a decisão. Insistindo nessa linha do político e do jurídico, por exemplo, o presidente do Senado
também tem muitas denúncias que também são passíveis de afastamento, desde que sejam acatadas. O próprio Michel Temer, há uma discussão, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral e algumas discussões com relação à permanência dele ou não. O Waldir Maranhão, que ficou no lugar do Eduardo Cunha provisoriamente, também está mais enrolado do que qualquer coisa. A minha pergunta, o STF nesse momento, em nome da governabilidade que o país precisa, o país está parado há pelo menos 6, 8 meses, a economia não anda, ninguém faz mais nada na espera dessa definição política. Em nome dessa governabilidade, afastando com o afastamento consumado da presidente Dilma pelo Senado, com essa decisão com relação ao Eduardo Cunha, em nome dessa governabilidade, talvez o STF arrefeça as suas análises com relação a outros personagens da política nacional? Eu não acredito, mas eu te confesso, Alexandre, que o Supremo Tribunal Federal nunca foi célere em ações penais. Ele tem uma doutrina que é garantista, que é de proteção máxima à defesa, ao devido processo legal. Eu acho que o grande erro aqui é a prerrogativa de foro. Você faz uma comparação com o que esse juiz no Paraná está fazendo, esse juiz federal, né? Sérgio Moro, e o Supremo Tribunal Federal. Você sabe qual é a estrutura do ministro do Supremo Tribunal Federal? É um gabinete de 20 pessoas. Muitos ali são juízes convocados para auxiliar, uma estrutura fenomenal. São 11 ministros e não anda. E historicamente não anda. Eles têm dificuldade. Não é uma corte criminal, não deveria ser. É uma corte constitucional. Se num processo criminal, pode ser do Marcelo Odebrecht, de quem quiser, se ofender a Constituição, então que se recorra ao Supremo para ele corrigir no ponto. Deixem os juízes de primeiro grau julgar. Bill Clinton, naquele caso Mônica Lewinsky, ele prestou um depoimento. Na Casa Branca teve essa prerrogativa de fazer por teleconferência, um promotor de justiça de primeira instância, e foi transmitido e os Estados Unidos inteiro assistiu o depoimento dele. Por que no Brasil nós temos a prerrogativa de foro? O Supremo Tribunal Federal tem um caminhão de processos de outras naturezas, né? Então, eu acho que a prerrogativa de foro ela atrapalha o Brasil. E nós estamos sentindo agora, nesse processo, em que o Sérgio Moro consegue dar as respostas sozinho, em que pese ele está com a competência só para essas causas da Lava Jato, os outros processos estão com outros magistrados, mas é grandioso o trabalho, e o Supremo não consegue dar essas respostas. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai fazer vistas grossas a quem quer que seja. Creio que não. Até porque foram indicados pelo governo na época, me parece que não tem assim uma divisão muito clara, são todos de um lado, todos de outro. Internamente também, ideologicamente, é uma disputa, a gente percebe que é uma disputa, uns mais próximos ao governo, os outros mais distantes. Não creio que fará o retardamento, mas creio que a prerrogativa de foro chegou ao fim. Do ponto de vista do respeito aos direitos individuais, como é que a senhora analisa a atuação do juiz Sérgio Moro, principalmente a questão dos vazamentos de grampo, quando houve a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o vazamento foi cirúrgico naquele momento, em conjunto com a imprensa nacional. Como é que a senhora avalia essa atuação? Eu acho que o juiz Sérgio Moro, ele acerta 90%. E ele tem o direito de perder um pouco a mão. E quando perder a mão, ele também tem que ser puxado a orelha. Não está acima, não é um juiz que não erra, não é um Hércules, né? Ele erra também. Imagine você, Alexandre, desvendando um processo, ou processos dessa magnitude, com esses personagens, não podendo pegar, às vezes, muitas pessoas ali naquele processo, ele tem que fatiar e mandar para o Supremo, porque tem essa questão da prerrogativa de foro. Eu imagino o que tudo esse homem não ouviu naquelas ligações telefônicas, né? E esse vazamento que ele não assumiu, porque ele disse que ele não sabia, que a ordem não conseguiu entender as datas, os horários, também não reconheceu, ficou na dúvida, né? Eu acho que esses vazamentos não devem acontecer. Eu acho que não deve. Eu acho que foi um equívoco dele. Não é também tão grave assim esse vazamento. São conversas por telefone
Acho que prejudica as pessoas. Essas pessoas já entraram com dano moral, inclusive a esposa do presidente Lula entrou com ação de dano moral. Acho que é um equívoco, acho que é um descuido. Eu acho que ele não precisa disso. Está indo bem. Não tem saída. Me perguntavam lá no começo, você acha que o Sérgio Moro vai chegar no presidente Lula? Vai chegar. Porque o Sérgio Moro ele não vai parar. Quem está numa caminhada dessa não vai parar. Ele vai até o fim. Ou tiram ele da causa, ou mudam as leis do país para, de alguma forma, melar a Lava Jato, ou o Moro vai até o final. Esse homem não pega férias. Para encerrar, qual é o tamanho que o Brasil sai desse imbróglio que estamos vivendo? Muito maior, Alexandre. É um grande momento da história, um grande momento de aprendizado. Falava esses dias com algumas pessoas sobre isso, e é o seguinte, faz tempo que as novelas não perdiam o Ibope para o cenário político, para a conjuntura nacional, e elas estão perdendo para a conjuntura nacional. Há 2 meses, pelo menos, não há outra conversa nas ruas, em todos os níveis da população, senão a conjuntura política, a corrupção, os deslindes dos desmandos da República. Nunca imaginávamos que a população conheceria o nome de 11 ministros do Supremo, era algo impensado, o que mostra que a população está interessada na Constituição, no direito, no que é certo e na punição dos envolvidos. Então, eu acho que é um processo de trauma, mas é um processo de amadurecimento. O Brasil não passou por uma guerra civil. Muitos países envolvidos fizeram traumas muito maiores. Ninguém hoje pensa que nós temos que fazer uma guerra civil, porque isso é de outro século. Hoje é a guerra das ideias. Né? Nós tivemos direta já, tivemos fora Collor, tivemos agora desde junho de 2013, movimentações de rua. O Brasil está passando um processo de amadurecimento diferente do que passou os Estados Unidos, do que passou a Europa, mas esse era um processo natural. E quando você mas é ruim, mas a corrupção já estava aí. Não é de hoje, já estava aí. Algum momento nós temos que passar isso a limpo. E eu acho que nós estamos passando a limpo. Maravilha. César Wolff, advogado, membro do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, procurador jurídico da FURB, mestre em Ciências Jurídicas. Quero lhe agradecer pelos seus esclarecimentos aqui no Informe Blumenau Entrevista. Muito obrigado, Alexandre. Maravilha. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Você já sabe, sempre trazendo um tema que possa contribuir para o esclarecimento da nossa comunidade. Até uma próxima.